Acho que agora foi. Acho que agora conectou. Dá uma olhadinha. Boa noite, Gabi. Conectou, agora foi. Tava dando uns probleminhas aqui de internet, de conexão, mas agora foi resolvido. Boa noite. Vocês estão conseguindo me ver bem, me ouvir bem? A conexão tá legal, tá travando. Só sinaliza, porque aqui tava com um probleminha e aí por isso que eu demorei pra conectar. Nath, linda. Boa noite, Gabi. Eliane. DS Cartão. Ótimo. Então vamos lá. O pessoal já está sendo notificado, já estão recebendo aí, o Instagram já está chamando o pessoal que colocou lá o lembrete. Hoje a live vai ser bem forte, bem polêmica. E foi uma live que eu preparei com bastante carinho, com bastante amor, para falar um pouquinho sobre a questão da feminilidade, a questão do feminismo, né? A questão da visão do feminismo, da destruição da mulher. E aí eu trouxe uma pessoa mega especial, uma pessoa mega querida que eu gosto muito, que é o Thiago, que eu convidei, ele aceitou, tá aqui com a gente. Só esperar ele entrar, né? E eu tenho certeza absoluta que vai contribuir muito. Hoje é o nosso último dia do desafio do resgate da mulher. Eu passei 7 dias com essas meninas lindas no meu Close Friends, fazendo 7 dias de exercícios. Elas se propuseram, elas se desafiaram, elas foram, elas se dedicaram. Então, já queria aqui de antemão agradecê-las e falar que eu fiquei muito orgulhosa com cada recadinho, com cada menina que postou, que compartilhou comigo essa semana inteira. Me perguntaram se eu tô melhor, graças a Deus. Melhorei bastante. Estou me recuperando. E obrigada pelo carinho de todas nessa semana, que foi bem complicado no hospital, mas que deu tudo certo. Tudo passa. Eu falei isso para elas e é verdade, né? Tudo chega, tudo acontece e tudo passa. Então vamos esperar mais um pouquinho até o senhor Tiago entrar. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui um pouquinho, falando um pouquinho sobre a feminilidade, sobre o feminismo. Vamos conversar sobre diversos assuntos nesse aspecto. E aí eu queria falar para vocês o quanto eu fiquei feliz e ao mesmo tempo preocupada, porque as mulheres elas vêm perdendo alguns pontos tão específicos, tão importantes, que é a questão do autocuidado, que é a questão do se cuidar, do se olhar, né? E aí foi algum dos pontos que a gente trabalhou nessa semana. Então, quando eu falei da feminilidade, eu queria resgatar isso nas mulheres. Eu queria que elas se sentissem mais femininas. E o feminismo trouxe algo muito negativo nesse sentido para as mulheres, com relação à feminilidade, com a relação à parte sensível e doce das mulheres. Então, esse foi o sentido do desafio. Você conseguiu falar com ele? Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser perguntar alguma coisa, se alguém quiser conversar, trocar uma ideia, fiquem à vontade. Boa noite para o pessoal que está entrando. Boa noite, Pedro.
Tô melhor. Graças a Deus. Melhorei, tô me recuperando. Estou melhor. Já saí do hospital, graças a Deus. Tive alta ontem e estou me recuperando. Tiago entrou. Boa noite, senhor Olá! Tiago. E aí? Olá! Entrei, cara. O Fernando acabou de me ligar aqui, Caraca, mas deu tempo, cara. Deu tempo. Cheguei deu aqui. tempo, E aí? deu Boa noite, tempo. dona Andressa. E Então, seu aí? ateliê, grande satisfação. Satisfação é minha. Muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui Obrigado, falando um cara. pouquinho sobre esse assunto bem polêmico, que deu o que falar. Deu o que falar, cara? Deu treta aí? Opa, deu Vamos, treta. vamos tentar falar aqui se o Instagram não derrubar a gente. É, só o que falta. Tá faltando o Instagram agora. É isso aí, cara. Mas que bom, que bom. O pessoal tá entrando aí. Tem uma galera Sim, entrando. sim. O pessoal tá sendo notificado e aí a E galera aí, já tá cara? Você já entrando. saiu do hospital? Tá melhor? Saí, tô melhor, tô me recuperando, graças a Deus. Zero bala? E zero não. Não? Não, ainda tá, não dá ainda. Eu fiz algumas infiltrações na coluna, então os pontos ainda doem, mas já tá melhor, já passou. O pior já foi. O pior é ficar dentro daquele hospital, preso num quarto, não conseguindo ver ninguém, não conseguindo ver o sol. Isso É pra mim foda, foi né? o pior. É foda. É. E você passeando? Eu tô aqui, cara. Eu tô aqui na casa da minha noiva. Aqui. Ah, manda um beijo pra É, ela, por favor. ela tá vindo aqui. Daqui a pouco ela aparece aí. Ai, Ai, que peraí. bom. Muito bem. Eu tô aqui na sacada. Vai fazer um pouco de barulho aqui, mas eu acho que dá pra ouvir bem aí. Dá pra ouvir bem. Pra mim tá um pouco escuro você, mas dá pra ouvir bem. Eu Tá tô escuro, né? ouvindo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu... O pessoal perguntou o Aqui. tema da live hoje é sobre a mentalidade feminista e a destruição da mulher. Então, se alguém Isso. quiser escrever aí para deixar para o pessoal que entrar, É, fixa aí. Pra alguém, pro pessoal não ficar perdido. Muito é. bem. E aí, você tá fazendo uma jornada aí, eu fiquei sabendo, me conta aí. Tô, eu Nada fiz que você está um aqui. desafio de 7 dias do resgate da mulher com as meninas do meu Close Friends. E Uhum. esse desafio, na verdade, foram alguns exercícios bem simples que eu queria resgatar a feminilidade delas, o cuidado, a questão do. Aqui, ó, colocaram, peraí. Aonde que eu coloco, amor? Ah, que ótimo. Fixar comentário. Ah, aprendi! Obrigada, Gabriel. E aí eu fiz alguns exercícios com elas, desde trabalhar coisas básicas, sensos básicos, Uhum. visão, olfato, até Certo. coisas mais profundas, que aí é trabalhar para o outro, né? Para elas tirarem o olhar de dentro delas para direcionar para o outro. Então esse desafio foi um desafio bem bacana. E hoje foi o último dia, e aí elas fizeram inclusive jejum. Olha só, a mulherada aí fazendo jejum, você tá mandando a mulherada fazer jejum? E aí, deu Ah, certo? E os resultados? E o pessoal? O que que elas falaram? deu. Falaram que se ela. Porque, na verdade, eu desafiei, né? Eu falei, se você não consegue fazer um jejum de 13 horas, vocês vão conseguir suportar o quê no relacionamento? Verdade, cara. Não é? É tão baixo, é tão simples. Se você não consegue isso, se você não consegue controlar essa vontade mais básica, você vai controlar o quê? Você vai conseguir, né? É verdade. Legal, Então, cara. hoje foi bem bacana. E aí a gente vai fechar aqui com chave de ouro falando da mentalidade feminista. Da E mentalidade feminista. Um homem falando sobre a mentalidade feminista e a destruição da mulher. é verdade. Um opressor aqui falando da Total. mentalidade. E aí vem a Andressa, que fez um desafio para a mulherada e aceita. Olha que absurdo. Pois é, Andressa, sua machista. Olha só o que tá acontecendo Total. aqui nesse Instagram. Cara, muito bem, muito bem. É, eu acho assim,
aqui a gente tem bastante gente fazendo esse trabalho, né? Do resgate Uhum. da mulher, o Rafael de Abreu, psicólogo, amigo meu. Acho que bastante gente aqui segue o Rafael também. O Rafael, ele deu um Sim. curso sobre a masculinidade também, né? Um tempo atrás, no ano passado, ele lançou o curso dele sobre masculinidade, porque existe uma crise mesmo. Como existe uma crise, a gente vem dessa época intelectualmente ferrada, né? Assim, nós não aprendemos as coisas direito. E, Exato. e a gente, talvez, na história do pensamento assim universal, a gente é os mais desorientados, a geração mais desorientada que já houve, assim, né? Sim. Eu disse na live sobre relacionamento que, assim, bastante gente assistiu a live sobre relacionamento, sobre casamento, etc. Que o pessoal, eles confundem muito o progresso tecnológico com o progresso antropológico, com o progresso humano. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, Não. assim, o pessoal acha que hoje, né, assim, os anos foram passando e só porque os anos foram passando, o ser humano também evolui, assim, né, sem mais nem menos, né? Então, tipo assim, uma geração é mais evoluída que a outra pura e simplesmente porque passou os anos e porque tem um domínio técnico, um domínio tecnológico, assim. E não tem nada a ver isso, cara. E a gente talvez está mais burro do que nunca. E isso desorienta total a gente, né? E é onde nascem aí os desvios, né? As Durante crises, a as live grandes aqui, crises. é, é. A gente que tá aqui, por exemplo, no consultório, né? Tu tá fazendo curso lá também, né? De psicanálise, é isso? Né? Uhum. O Fernando falou, né? Que você tá fazendo o curso. Você vê lá Sim. que assim, é feio demais, né? A gente chegou num nível em que ninguém tem mais nada claro, assim. Tudo é muito dúbio, todo mundo perdido e todo mundo acha que a opinião vale muita coisa, né? E não vale. Sim. Na verdade, é muita opinião e pouco conhecimento, e pouco do que realmente é, né? Todo mundo Exatamente. opinando do mesmo assunto, sem realmente saber sobre o assunto. E Tá? aí cada um quer ter, né? Eu entendo de uma forma, você entende de outra, o relativismo toma conta, e aí as pessoas acham que essa era do relativismo é o melhor, sendo que, na É, verdade, isso daí só vem para confundir tudo. sim. O relativismo é um grande problema, né? Nessa questão, assim, quando não existe um ensinamento, quando não existe, as bases aqui não estão muito bem definidas, acontece que todo mundo se acha dono da verdade, né? Porque assim, você não tem ninguém que afirma, né, a verdade, então né, a verdade é tudo. Tipo assim, todo mundo agora tem, assim, de um dia para noite, nego passa assim a saber tudo, né? A Nana tá aqui, por isso que eu tô olhando pro lado aqui. Ela é A bonita, visão aí eu me perco aqui mas falando eu dela. entendo, eu entendo. É compreensível. Então, assim, cara, eu vejo muito isso dentro do consultório, isso é um princípio neurótico. Quando a gente suprime a verdade, quando a gente suprime a consciência moral, é lógico que a gente vai ficar louco, a gente vai ficar neurótico, porque não tem como, cara. A realidade ela é o que é, a gente aceite ou não. Ela é muito mais forte do que nós, né? Ela é muito mais Uhum. forte do que nós. O Julián Marias, que é aquele filósofo espanhol, né? O Ítalo cita muito o Julián Maria. Ele diz isso, que a realidade ela é invencível, né? Então, o homem pode fazer o que quiser, você pode achar que você tem a opinião que for, mas não adianta, ela é mais forte que você. Então, se você não sabe o que você está fazendo, lógico que você vai adoecer, você vai adquirir alguma neurose ali, você vai desenvolver alguma neurose, e isso vai dar ruim. Isso acontece com a mentalidade feminista, né? E com todas as outras teorias revolucionárias.
né? Então, a gente tem aqui as bases da sociedade, né? As bases da civilização aqui que a gente vive. E, num dado momento, né? Depois de uma quebra ali do desenvolvimento filosófico de sempre, apareceu 2 ou 3 bonitinhos na história da filosofia, né? Que revirou isso de cabeça para baixo, né? E aí a coisa foi degringolando. É isso que aconteceu. Então, você tinha todo um desenvolvimento aqui, né? De conhecimento das bases, toda uma tradição filosófica. Aparece 2 ou 3 caras que olham para isso, né? Ou que se revoltam contra isso, porque é muito, muito simples, né? Quando você as coisas não acontecem como você gostaria que acontecesse, você se revolta contra a realidade. Isso é fato. Mas isso acontece de modo mais profundo na história da filosofia também, né? O que a gente vê no homem moderno aqui, de uma revolta contra a realidade, de não aceitação, de você desenvolver N psicopatologia, é só um sintoma disso que aconteceu mais profundamente na história do pensamento humano. Então, isso acontece também aqui no que diz respeito à orientação do homem e da mulher na realidade, né? E a gente vê isso em muitos casais, né? Então, na verdade, quando teve essa deturpação da história na filosofia, tudo, é como se cada um quisesse construir sua própria realidade. Então, eu Exatamente. construo a minha própria realidade, dentro da minha possibilidade, isso daqui é o que me cabe, isso aqui é o correto, e aí o pessoal meio que começou a colocar de uma tal forma que aquilo era o certo, sendo que, na verdade, a história toda veio nos trazer que não era. Não, assim, não é muita questão, não é questão assim, ó, do certo e errado, em questão moral, assim, mas da verdade ou mentira, né? O que é a realidade mesmo, o que não é. Lógico que a maioria dos filósofos, assim, como isso se deu de forma mais profunda, eles não eram os babacas que ficavam brigando, né? Assim, em praça pública, porque naquela época não tinha internet, eles não ficavam por aí debatendo igual hoje, que, né? Qualquer moleque aqui, punheteiro de 12 anos, ou qualquer menina, né, que ouviu, sei lá, alguma coisa, que leu alguma porcaria aí na internet, ouviu algum vídeo, ou assistiu o Felipe Neto no YouTube, sai por aí falando merda, né? Então, não tinha isso. Agora, os filósofos, mesmo aqueles que construíram uma teoria em cima das coisas, né? Digamos assim, eles são mais dignos de respeito do que essa molecada aí de hoje, né? Ou os professores universitários que disseminam essas porcarias sem investigar a fundo, né? Só que a coisa ainda é muito mais profunda do que simplesmente a ideologia, né? A ideologia, ela é um princípio psicopatológico. Ela é uma forma deturpada de ver a realidade. A Falando do ideologia é isso. Rafael. Ó, o Rafael, entra aí. Então, a ideologia, ela é isso. Então, não adianta só ficar batendo, no feminismo é isso, o feminismo destrói a mulher, o feminismo, né, busca a igualdade onde não tem igualdade, né, o igualitarismo entre aquilo que é diferente. Mas a coisa mais profunda ainda. É tipo assim, ó, você tomar algo unilateral, assim, uma visão unilateral da realidade, como se fosse algo universal, como se a realidade fosse assim mesmo, ou devesse ser assim. Então, você nunca vai ver num filósofo sério ou num estudioso sério ele falando como o mundo deve ser. Tipo assim, a filosofia séria mesmo, quando você vai estudar, ela não parte de um princípio de ditar como o mundo deve ser ou como a estrutura social ela deve suceder, né? É muito raro quando você vê um filósofo sério fazendo isso, um estudioso sério, ele faz com muita cautela, né? Os filósofos estão preocupados em descrever a realidade e não em modificá-la. Essa é a grande diferença. Então, você vê que como hoje aqui na modernidade a coisa se dá diferente. Porque igual eu falei,
O homem moderno, ele é só um sintoma disso que aconteceu mais profundamente na história da filosofia. Por exemplo, assim, né? Os filósofos, eles estão aqui preocupados em descrever o mundo real, não em modificar o mundo real, né? E os ideólogos, né, eles querem mudar, de alguma forma, a estrutura social. Para quê? Para melhorar o mundo. Então, quando a gente ouve alguém dizer assim, um mundo melhor, vamos construir um mundo melhor, já toma cuidado, porque é um grande problema isso. Né? O mundo não foi você que fez, não fui eu que fiz. Quando a gente chegou aqui, não Já foi eu que fiz. estava Já estava aqui, já estava funcionando perfeitamente bem. Né? e vai Então, continuar. e eu me arrogar aqui a sentar no trono, né, e ditar como a estrutura social deve acontecer, etc. e tal, assim, pura e simplesmente, sem uma investigação profunda, sem uma prudência, lógico que vai dar merda, né? Eu começo a influenciar pessoas para isso, e daqui a que gerou as grandes ideologias que fuderam, assim, né? Essa porra sempre acaba em assim, ó, vamos matar determinado grupo de pessoas. Essa coisa é muito séria. Acaba assim. Essas grandes ideologias, assim como, né, o próprio comunismo, o próprio a história ali também, né, do nazismo, atesta tudo isso, né? Atesta tudo isso. Tipo assim, no fim das contas é isso. A realidade não funciona como a gente gostaria. Então o que a gente faz? Ela não funciona como a gente gostaria porque tem um grupo opressor aqui. Tem um grupo mais forte que um grupo pequeno. Então o que a gente faz? A gente mata os Termina, opressores acaba. e tá tudo certo. Entendeu? É assim que funciona. Tem... Né? O feminismo, de alguma forma, né, profundamente falando, quando ele busca igualar, né, o homem e a mulher, mesmo em questões de direitos sociais, assim, sempre está aqui no fundo da mentalidade, da personalidade de uma pessoa que afirma esse tipo de crença, esse desejo aqui, né, de igualdade, de um paraíso terrestre, né, onde não existem diferenças de gênero, de crença, sociais, econômicas. Isso é um problema enorme. Não, perfeito. É exatamente isso. É não entender que independente. Lógico, né, que tem tudo isso daí que você falou, mas não entender que aqui não é o paraíso, que vai ter problema, os problemas existirão em todos os momentos, em todos os Sim, lugares. Você exatamente. trabalhando fora, você cuidando de casa, você fazendo os dois, você sendo solteira, você sendo casada, você sendo divorciada, você, enfim, cada um dentro da tua circunstância. É bem isso mesmo. Exato. E aí esse é o grande problema, né? Assim, querer um paraíso aqui. Isso vem dessa ideia de que o esforço para eliminar o esforço. Então, tipo assim, você não quer conviver num mundo desigual porque você não quer se esforçar para isso. Tipo assim, você não quer se esforçar para ser uma personalidade verdadeira, você não quer lidar com os desafios da tua própria vida, né? Você não quer aqui lutar para suprir as desigualdades aqui da tua casa, do teu bairro, né? E aqui crescendo como exemplo. Não, você quer modificar a estrutura do real, você quer modificar uma coisa que está fora do teu círculo aqui de decisões, de escolha. Né? A única coisa que a gente consegue mudar, André, é a gente mesmo. Essa é a grande questão. Por exemplo, quando eu fiz a live aqui de casais, né, muita gente fica mandando indiretinha no printa as lives, manda para o marido, manda para a mulher. Se você quiser mudar o Fernando, né, por exemplo, que é teu marido, vocês vão ter problema no casamento de vocês. Né? Agora, a partir do momento que você, né, se torna uma pessoa forte, uma pessoa que conhece profundamente o que está fazendo, o que é mais ou menos ali a natureza humana, a necessidade de amor que nós temos, né? A coisa é diferente. Agora, se você quer, desde fora, modificar o outro, você vai destruir o teu relacionamento. Então,
o que está na nossa mão mudar é o nosso próprio coração. Com muito esforço ainda, que é muito difícil, a gente É sabe. isso que eu ia falar, com muito esforço, porque não é fácil. O que é É. mais fácil é você apontar os erros dos outros. Isso é bem Uhum, fácil. Porque é mais uhum, simples, né? Você está olhando. Agora, quando sim, você tem que se perceber, quando você tem que olhar para o próprio espelho e ver os seus próprios defeitos, isso daí é mais difícil. Isso daí mas dói, né? é. Isso é uma grande fonte de frustração, inclusive. Porque aí você Isso, vê que você é tão ruim e tão podre quanto o outro. exatamente, cara. Exatamente. E o que essas ideologias propõem é o seguinte: vamos mudar o mundo. O problema tá fora de mim, entendeu? O problema está numa estrutura, numa superestrutura aqui social, e que a gente tem que quebrar tudo, modificar tudo, né? É mais ou menos esse pensamento que advém dessa ideologia revolucionária, né, comunista, de destruição das bases da civilização, por exemplo. A gente vê que a base da civilização que nós vivemos, a civilização ocidental, como todas as outras, é a da família, né? Homem, mulher, né? E filhos. É assim que todo mundo nasce, né? Então, se você está assistindo essa live aqui e não sabe como as pessoas nascem, elas nascem, né? Um homem e uma mulher se juntam, eles fazem uns serviços lá, e aí os bebês nascem. Foi assim que você nasceu, né, meu filho? Então, Assim quando esperamos. é quando eu pego aqui um fato isolado, por exemplo, né? Ah, mas veja, a maioria assim, os maiores, as pessoas mais bem-sucedidas financeiramente são homens. Os cargos os cargos assim dentro da sociedade assim, Gerenciais. gerenciais são ocupados por homens. As mulheres sofrem um maior número de estupros, de violência sexual, etc. Eu tô pegando aqui casos isolados, vejam bem, assim, heterogêneos, e eu transformo eles num universal. Tipo assim, eu tô pegando um fato isolado. Existem mulheres que sofrem, sim, estupro, sim. Né? Existem homens, né, em cargos de referência no mundo empresarial, corporativo, etc. Sim. Mas eu estou pegando aqui fatos isolados e estou transformando todos eles aqui em universais. Falando assim, ó, olha, todas as mulheres sofrem violência sexual por parte dos homens. Né? O mundo é majoritariamente patriarcal opressor. A civilização é assim. E eu começo aqui, né, a fomentar uma treta entre homem e mulher. Entendeu? Um O contra o outro, teórico, então, na verdade. tem um teórico, o teórico argentino Ernesto Laclau. O Olavo fala dele em um dos artigos, né? E o Olavo, citando o Ernesto Laclau, diz assim que o Laclau fala: a propaganda comunista ela cria a classe a classe inferior assim que ela vai defender depois. Então, assim, ó, ela primeiro cria a classe oprimida, tipo assim, como se a classe oprimida não existe, ela cria como propaganda para fomentar aqui a luta de classes. Então, assim, você pega aqui fatos isolados e transforma eles em universais. Isso daqui é o princípio da neurose. Você pega um lado, um vértice da realidade e transforma na realidade inteira. Né? Existem sim mulheres oprimidas? Claro que existem. Mas existem homens também que são fracos, existem homens também que são oprimidos. Agora eu vou falar assim, todos os homens, né, as mulheres opressoras aqui do século XXI. Né? A Natália é meu primo também, de vez em quando. Né? Mas Tadinha, sobrou pra ela. entendeu? Agora eu vou falar aqui porque a Natália é meu primo, né? Que eu faço isso com o Fernando? Eu não faço isso com o É Fernando. Tá que vendo? todas as Eu não mulheres agora faço. oprimem, né? Não tem nada a ver isso. Então, assim, ó, tem que tomar muito cuidado quando a gente vai passar aqui, né, do particular para os universais. Tá entendendo? Quando a gente passa aqui do discurso poético, né, que é esse discurso aqui
que eu vivo na minha realidade, por exemplo. Né? A Natália, que meu primo, de vez em quando, como eu falei, manda lavar louça, fazer um monte de coisa, varrer chão, essas porra aqui. E eu transformo tudo isso daqui, né, que é a minha realidade, porque eu peguei algumas amostras, né, e num fato universal. Não, isso daqui acontece com todos os homens. Eu começo a afirmar isso. Então, ou seja, eu passo desse discurso aqui, né, que é um discurso aqui poético, é um discurso meu, da minha realidade, né, para um discurso lógico aqui. A lógica, ela trabalha com os universais, com a realidade universal. Então, lógico que isso daqui vai dar problema. Porque nem todos os homens são oprimidos como eu sou, né? Aqui na, na casa dela. Então, veja bem, o feminismo faz isso com as mulheres. Você está entendendo? E aí, lógico, você começa a fomentar isso, vai criando no coração da mulher o quê? Né? Que ela é mesmo oprimida, que o marido é um sem vergonha, que o marido, né, não presta, que o marido é um opressor e não sei o quê. E começa a fomentar isso assim, a nível estrutural da realidade. Né, cara? Trazendo para todo mundo, né? Trazendo para uma sociedade toda. Uhum. E como que a mulher ela tem que fazer para ela não ser destruída por essa ideologia de uma forma geral? Mas a mulher quanto indivíduo. Sim. Você colocou de forma geral. Não de forma geral. Mas uma pergunta aqui do Fernando. E como agir para a mulher não ser destruída com essas ideologias? Não de forma geral, mas a mulher quanto indivíduo. Como que é? Repete aí para mim. Repete aí, amor. Repete daí. Como a mulher não ser destruída por essas ideologias? E como agir para a mulher não ser destruída com essas ideologias? Sim. Não de forma geral, mas a mulher enquanto indivíduo. Cara, a primeira coisa é entender o seguinte. O lugar que você tá assim, não é o lugar que todo mundo tá. Então, por exemplo, não adianta universalizar a coisa. Porque se você universaliza a coisa, você vai ficar revoltado achando que a estrutura da realidade ela é má. Então, veja assim, se a estrutura da realidade é má, né, eu preciso lutar contra a realidade. Ou seja, eu já começo a achar que minha vida é uma merda. Entendeu? Eu já começo a achar que a realidade em si mesma ela é ruim. Então já vai criando dentro do meu coração aqui aquela revolta profunda contra o mundo. Entendeu? Então, tipo assim, se eu tenho um problema, eu tenho um problema. Não é que minha vida é um problema. Tá entendendo? A grande questão, né, dentro do consultório de psicologia, que eu vejo lá, né, e percebo em muitas pessoas que chegam para mim, é o seguinte: eu pego um problema aqui, que dá para resolver, né? Um problema assim, que às vezes tem até seu grau de complexidade, mas dá para resolver. Né? E eu transformo esse problema na estrutura do real. Assim, eu acho que isso daqui faz parte assim da estrutura da realidade, que a realidade ela é má, ela é opressora. Esse mundo é mau, esse mundo não vale a pena, esse mundo é ruim, eu preciso de alguma forma escapar disso, mas também não dá, e a saída aqui é a morte. Né? E aí é quando começa a gerar aqui, né, no meu coração essa ideação suicida, né? Pensar na morte, né? A morte como saída, a morte como uma espécie assim, de libertação do homem, porque a realidade ela é má. Então, veja bem, como é que a mulher vai sair dessa matrix aqui, né, de revolução? Porque isso daqui está dentro do coração de todas as mulheres da nossa época. Essa revolta, né, de você brigar contra o homem, de você da competição aqui. A primeira coisa é você entender, a mulher entender, porque, tipo assim, um problema que é dela não é um problema de todo mundo e não é um problema da vida em si. É um problema teu, é um problema da tua vida. Né? Perfeito. Entendeu? Tipo assim, eu tenho uma questão aqui com meu marido. Né? É com o teu marido. Você tem uma questão tua com ele que dá para resolver, né? Que às vezes você vai ter que fazer alguma manobra aqui.
de convivência, de comportamento para dar conta do negócio. Mas não adianta você ficar muito louco com isso. Entende? Não adianta você ficar revoltado com isso e querer abraçar uma ideologia ou abraçar uma forma de pensamento aqui, porque não vai dar certo, cara. O mundo continua mundo, a realidade continua a realidade, independentemente da tua opinião sobre ela. Então, a primeira coisa é não universalizar aquilo que não faz parte do universal. Entende? Então, na verdade, é o olhar para a circunstância individual. Para que cada um pudesse olhar a tua própria individualidade. Seja dentro de um relacionamento, seja num namoro, numa amizade, num casamento, na família. Exatamente. É aquela coisa, eu tenho um problema no meu namoro, aí eu começo, ou eu tenho um problema com isso acontece muito, né? A menina vai lá, fica com o cara uma noite, aí o cara não quer saber mais, né? O que ela faz? Né? De um fato aqui particular que ela viveu, ela deduz que a totalidade dos homens são assim. Entendeu? Que tipo assim, ó, homem não presta. Não presta. Você fala homem não presta e olha para Natália. Homem não presta e aí ele olha para Natália. Esse homem não presta não é essa condição. Ela não está falando da condição decaída do homem, que todo mundo, né? Todo mundo erra, todo mundo tem seus erros. Ela está falando assim, não adianta eu me relacionar mais com ninguém porque o homem não presta. Então o que acontece? Acontece aquela revolta, né? Às vezes a pessoa tem até um ideal de relacionamento bom, justo, assim, bonito, né? Tipo, pô, eu quero ter um bom relacionamento. Mas quando ela deduz, assim, que a totalidade dos homens não presta, o que acontece? Ela se revolta. Então, ela fala assim, ó, se eu não vou encontrar ninguém que presta, eu também vou ligar o foda-se aqui e não vou prestar também, porque ninguém presta e eu vou entrar nessa barca aqui, entendeu? Então, você vê que essa revolta contra a realidade, ela faz você, né, cair aqui nos teus princípios também, entende? Você, meu namorado me traiu, meu marido me traiu, esse mundo é assim mesmo, tal, não sei o quê, não adianta eu aqui me manter fiel às minhas promessas, aos meus princípios. A pessoa se revolta, entende? Ela se revolta, mas vai gerar uma neurose porque ela não quer aquilo para ela, no fundo. Cria uma neurose, ela traz um monte de coisa e ela se fecha. Aí ela traz algo pior ainda, porque ela se fecha para as possibilidades que ela veio, né? Ela tá aqui para isso, para se abrir, para ter todas as possibilidades do mundo. Mas sim, aí, por todo esse problema, porque aqui perguntaram, né? Mas a gente não tem um problema universal, porque fizeram aqui a pergunta, mas o nosso problema, na verdade, não é universal, não é de uma sociedade, mas a partir do momento que você entende que o teu problema não é um problema individual, é um problema social, de todo mundo, e traz os problemas dos outros, que traz para você, ela acaba fazendo disso algo de destruição mesmo. Agora eu entendi por que você falou sobre a destruição da mulher. É justamente isso. Ó. O problema pode ser até estrutural, assim, socialmente falando. Tá? Pode ser até estrutural. Mas você, sozinho, ou com um grupo de feministas, etc. e tal, vocês conseguem, né, mudar toda a estrutura social? Não. Entendeu? Não consegue. O problema, assim, ó, ele pode ser até estrutural, mas você tem a tua realidade particular. Se você mudar a tua realidade particular, pronto, você tá feliz. Agora, o que você quer mudar a casa do vizinho? Porra. Entendeu? Você não tem que mudar a casa do vizinho. Por exemplo, né? Eu caso aqui, né? Eu casei e tal, minha mulher vai e manda na minha casa. Só que eu tô feliz vivendo isso. Eu tô feliz, ela manda em mim, ela bate em mim quando ela quer, etc. Agora, eu tenho que ditar uma regra, falar assim, não, nós vamos aqui dar um jeito de mudar a estrutura social, todas as mulheres têm que bater nos seus respectivos maridos. Né? Não, porra, eu tô feliz vivendo isso dentro da minha casa. Eu não quero mudar. Se você quiser mudar, o problema é teu, você começa a me imitar aqui, mas
Eu não quero mudar isso. Agora, por exemplo, se tu quer ser feminista, etc e tal, você quer fazer o que você quiser, tudo bem. Mas não venha dizer o que eu tenho que fazer dentro da minha casa. Então, mulheres, não sejam trouxas, tá entendendo? Ideologia só pega trouxa, entendeu? Só pega quem é trouxa. Por quê? O nego tem um projeto de mundo ali, um mundo maravilhoso, né? Que é só na Projeto cabeça dele. idiota, né? Um projeto idiota, É, diga-se de passagem. um mundo maravilhoso e tal. E agora ele quer que você compre essa ideia dele. Você tá entendendo? Ele quer que você compre a ideia dele. Agora, ideologia só pega quem é trouxa. Né? Ah, vamos aqui implantar a sociedade ideal, igualitária, tal, não sei o quê, onde vai ter aqui um Estado que vai regular a porra toda. Né? Como o comunismo faz. Vamos abraçar essa porra. Não, meu filho, eu não quero uma sociedade assim. Eu só quero viver a minha vida tranquilo. É só isso que eu quero. E dentro da minha vida, naquilo que me compete, eu vou mudar, eu vou tentar aqui achar o que fica melhor para mim. Entendeu? Agora, quando se trata do outro, o problema é do outro. Entendeu? O problema é do outro. Agora, eu acho por isso que eu falei aqui no começo, ó, esse negócio aqui ó, de um projeto de mundo melhor, vamos melhorar a sociedade, vamos criar aqui uma coisa perfeita. Não, isso daí acaba em morte. Entendeu? Acaba em morte. Porque o nego vai falar assim, ó, você tem que conferir para mim todo o poder, você me dá aqui você me dá aqui toda a autoridade para eu mudar a coisa. Eu vou mudar tudo, só que você tem que me obedecer. Né? Agora, é aquilo que o Olavo fala, por que não eu? Por que você não me dá o poder? Por que você está querendo que eu te dê o poder para você mudar toda a sociedade? Por que você não me dá o poder? Entendeu? Então, acontece isso. Agora, ideologia só pega trouxa, cara. Não caiam nessa. Tá entendendo? Você quer mudar a realidade de alguma coisa? Mude a tua. Né? Se você tá bem, né, com esse tipo de pensamento, tá ok. Mas não acho que o mundo tem que funcionar assim, porque não vai funcionar assim. Entendeu? Também, E na o mundo verdade, também não vai funcionar com essa família bonitinha, com aqui, tudo redondinho. Isso daqui, esse mundo aqui não é o paraíso. Esse daqui não é o céu, esse daqui não é o paraíso. Essa porra aqui vai continuar com desigualdade, vai continuar com o nego pulando a cerca, vai ter gente matando gente, entendeu? Agora a questão é você olhar para dentro do seu coração e dizer assim, eu quero ser isso daqui? Eu quero ser que tipo de pessoa? Entendeu? A coisa é sempre particular. Porque você é um indivíduo. Não adianta você pensar aqui como se você fosse uma grande coisa, como se você fosse Deus, e você vai lidar com a universalidade das coisas. Não vai. Você não vai modificar porra nenhuma. Entendeu? Você consegue mudar a sua vida e olhe lá. Olhe lá. e olha lá, é bem isso aí. E na verdade, assim, essa ideologia feminista, ela acabou refletindo, conforme eles foram contra, né, na questão do homem brigando com a mulher, acabou refletindo também nos homens. Porque, por um lado, os homens hoje, não é todo mundo, mas uma boa parte dos homens estão meio que com receio das mulheres, né, de não saber chegar, de não saber abordar, Então, tem esse lado também dos homens. Eu vejo que quando eu comecei a levantar essa questão com as mulheres, eles colocaram lá, eles acabaram falando sobre algumas experiências que tiveram com as mulheres que não se permitiam ser cuidadas, esse tipo de coisa. Então, não é só a ideologia feminista que destrói a questão das bases, né? Você acaba trazendo isso também para os homens, né? Porque só tem homem fraco, né? Hoje em dia, tá tanto homem quanto mulher fraco. E então, o engraçado é que essa fraqueza nasce do medo, né? Do fechamento ali. Você tem medo do que pode acontecer com você se você, por exemplo, se entregar a algum homem de verdade. Se você for dócil de verdade, né? Se a mulher for dócil. Ou se o homem for homem mesmo, né? Tem medo do que pode acontecer. A grande questão é que nessa coisa é você querer salvar sua própria pele sempre. Entendeu? Tipo assim, ó, por que a mulher tem medo de ser dócil com o homem ou de ser feminina mesmo? Né? Porque ela não quer sofrer.
Tipo assim, ela não quer pagar o preço de fazer ali o que ela gostaria. Porque ela tem medo de sofrer, ela tem medo de sofrer com aquilo. Tá bom? Por que que o homem tem medo? Por que que o homem não, às vezes não toma uma posição de homem? Porque ele também tem medo. Ele não, o problema do homem moderno é que ele não quer sofrer. Tipo assim, ele tem medo de sofrimento. Ele acha que uma vida feliz é uma vida sem sofrimento. Isso daqui é muito sério. Então, tipo assim, ó, vida feliz não tem nada a ver com uma vida sensivelmente confortável. Uma vida feliz tem a ver com uma vida cheia de significado. E não com uma vida confortável, sensivelmente falando. Eu não sofro, eu sou feliz. Tem muita gente que sofre, né? Por exemplo, você vê as grandes biografias aí, as grandes personalidades. Sei lá, uma Madre Teresa de Calcutá. Porra, a mulher não tinha nada, né? A mulher não tinha nada, ficava o dia inteiro cuidando de moleque de rua, de mendigo, de leproso, de aidético, de pobre, de gente cheia de ferida. E é imensamente feliz, realizada na vocação dela. Tá entendendo? Realizada na vocação. Agora, o que a gente quer? A gente quer um conforto, entendeu? A gente não aprendeu a lidar com o desconforto da vida. Lógico que existe um sofrimento que ele é patológico mesmo e faz mal, que é o sofrimento sem significado. Entendeu? Que é aquilo que a gente conversou no Rota lá. Quando eu sofro por uma coisa que para mim não é nobre, né, não tem um significado, esse sofrimento ele vai ser sem sentido. Agora, se eu sofro por algo que, né, por algo que, pela verdade, por exemplo, pela beleza, pelo amor ao próximo, né, esse sofrimento ele é cheio de significado para mim. Agora, a gente fica com medo de tomar, né, as posições aqui do homem, né, o homem ser homem e a mulher ser mulher, por esse medo do sofrimento. Agora, quando a gente para com essa porcaria e entende que uma vida feliz é uma vida cheia de significado, com ou sem sofrimento, entendeu? A gente começa a andar na vida. Entendeu? Uma vida feliz não é uma vida sem sofrimento. O sofrimento ele faz parte, ele é algo inerente à vida humana. Entendeu? Agora, é da gente aqui saber escolher pelo que vale a pena sofrer nessa vida. Entendeu? Nossa! Entendeu? Entende? Porque, por exemplo, ó, se eu sei escolher aqui pelo que vale a pena o meu suor aqui diário, eu vou fazer isso custe o que custar, eu recebendo ou não alguma coisa. Entende? Agora, quando eu acho que o mundo me deve alguma coisa, quando eu acho que, né, eu tenho medo de sofrer, então eu quero uma vida boa, eu fico invejando os outros, né, tudo que eu faço é por inveja, eu não tenho significado, não sinto significado em nada do que eu faço. Minha vida vai ser vazia mesmo e eu vou querer o tempo todo fugir do sofrimento, fugir do esforço, fugir, né? Eu começo a ficar mole, ficar fraco, entendeu? Isso acontece na mulher, entendeu? E numa vida dois, cara, não tem jeito, é uma espécie de espelhamento. Se um muda, o outro, você obriga o outro a mudar. Eu experimento isso dentro do consultório, cara. Né? Às vezes vai algum cara ou alguma mulher lá, eu falo, olha, experimenta falar menos. Experimenta ficar quieto e parar de dar opinião em tudo. Né? Experimenta, assim, dar um gelo, ficar na sua, guardar as coisas que você acha para você. Experimenta olhar no olho e conversar com mais calma. Conversar sério. A coisa muda. A coisa Funciona. muda. Eu vejo isso. Funciona, cara. Agora, se você fica o tempo todo na casca da personalidade, assim, você não sabe por que você está fazendo isso. Você grita o dia inteiro com a tua mulher, com o teu marido, você trata mal. Né? Uma vez eu falei isso nos stories e um monte de gente comprovou aqui pra mim. Falou, olha, quando tua mulher, o teu marido começar a gritar com você, começar a ficar louco, para na frente dele, em silêncio, e olhe dentro dos olhos dele. Faz esse exercício de presença para você ver. A pessoa tá louca, histérica lá. Você para na frente dela e olha dentro do olho dela, em silêncio. Imediatamente você aqui convoca a pessoa a voltar para a realidade.
Entendeu? Você fala assim, olha, tem alguém aqui, calma aí, você tá muito louco. Entende? Agora, se você entra nessa histeria da briga, da discussão, dessa loucura toda aqui, pronto, aí sua vida desanda. E daí você tá brigando, você nem sabe mais porque você tá brigando, mas você quer, entendeu? É assim que funciona. Mas o medo de sofrer é o grande problema. É complicado. E aí, agora você falando, assim, algumas fichas foram caindo, né? Uhum. Porque muitas pessoas vieram me relatando sobre isso. E aí, de forma subliminar, eu acabei percebendo que é realmente o medo. Que nada mais É, do que o medo é, de você se mostrar dentro daquilo que você realmente é. sim, sim. É, esse medo de sofrer fode com todo mundo. Isso daqui é um dos grandes problemas do homem moderno. Assim. A gente tem medo de entregar tudo, tá entendendo? A gente está sempre dando a metade. Você casa, mas você casa com condições. Assim, ó, se for bom, se for um casamento feliz, se eu tiver dinheiro, eu caso. Tá entendendo? Tá ouvindo, né, Natália? Você tá ouvindo? Se, se der certo, se não sei o quê. Porra, na hora que você entende assim, olha, eu tô aqui no meu trabalho, é uma porcaria, mas eu vou trabalhar de verdade, independentemente do que aconteça. Eu vou fazer a porra da minha parte aqui. Você começa a ser essa presença aqui na vida dos outros. É o mesmo efeito que, por exemplo, dentro de uma briga de casal, você para na frente de outra pessoa. Assim, você convoca ela a prestar atenção nessa presença aqui da realidade. Porque o tempo todo a gente está fazendo coisas sem profundidade. Sem profundidade. Entende? A gente está sempre aqui na superfície da coisa. Tá entendendo? Agora, quando você entra tudo, quando você dá tudo, você mergulha de cabeça e fala assim, olha, eu vou ser aqui um bom marido, eu vou ser uma boa esposa, eu vou ser uma boa mulher, eu vou ser uma pessoa aqui com o coração aberto para a realidade. O que acontece com você? Você começa a ter um diferencial nesse mundo de superficialidades. E lógico que as pessoas vão prestar atenção nisso. Entendeu? Quando você vai conversar com uma pessoa que tem uma presença assim, de espírito, né, ela olha dentro do seu olho, você sente uma coisa diferente. Ela te abraça, você Só por sente ela um estar brilho. ali, né? É É, engraçado isso. é. E isso daqui obriga você também a ser uma pessoa de verdade. Quando você convive com uma pessoa de verdade, você automaticamente é empurrado para a realidade de novo, para viver com uma pessoa de verdade. Por isso, olha só, por isso que o Frankl fala assim, que no tratamento terapêutico, quem trata é a personalidade do terapeuta. Informado. Por quê? Uma O pessoa. paciente começa ali a conviver com o terapeuta. Tá entendendo? Então, tipo assim, ó, não Uhum. adianta você saber técnica pra caralho, mas você não ter uma personalidade verdadeira, que você não vai conseguir trazer o outro de volta para a realidade. É nesse convívio terapêutico aqui, é nesse convívio terapêutico, até mesmo dentro do casamento, dentro de um relacionamento, que a outra pessoa, ela vai voltando, ela vai tomando conta de si, da presença do real. Agora, se a gente fica nessa histeria superficial aqui, a gente abraça ideologia, a gente vive assim, né, histericamente, nada pra gente tem significado, nunca tá bom, a gente tá sempre olhando pra grama do vizinho, tá entendendo? Isso é um Sendo grande problema. egoísta, achando que todo mundo deve tudo, igual você falou, né? Uhum, Aquele dia uhum. que você falou na live sobre esse relacionamento, sobre a pessoa ser um presente. E realmente é isso aí mesmo. A gente acha que você está num relacionamento, quando você encontra alguém, a pessoa ela precisa fazer e atender às tuas necessidades, quando na É, verdade não é, né? é, é, é. O Saulo falou uma coisa aí, ó, a ideologia despersonaliza. É isso que o feminismo faz, né? Não com a mulher, assim, o feminismo faz com a mulher particular, não é a mulher universal. O feminismo faz com você que está assistindo a live aqui, ele tira a tua personalidade. Porque ele tira você da tua condição particular, porra. Você entra aqui, né, nesses conceitos universais, começa a viver ali em cima, nesse mundo platônico aqui dos pensamentos, você sai da tua realidade aqui. Tá entendendo? Qual que é a tua realidade? Né? Você tem louça para lavar, você tem boleto para pagar, você tem o teu filho para criar, você tem o teu marido para ajudar, para cuidar, para amar. Tá entendendo? Agora não.
você compra essa ideologia. Isso acontece, né? Aqui com as ideologias e quem trata, por exemplo, a religião de forma ideológica também. Entendeu? Você entra aqui nesse mundo aqui platônico, né, da transcendência tal e não sei o quê, mas você esquece a tua condição particular. Por isso que despersonaliza. Despersonaliza porque você foge da tua circunstância. Entendeu? E você fica nessa circunstância imaginária aqui. Né? Aí tá lá um cara de 15 anos, né, no Facebook discutindo teologia. Né? tá o cara de 15 anos lá, porra, não sabe porra nenhuma da vida, quer dizer como é que a mãe e o pai deve ser. Como é que deve acontecer as coisas. Porra, pelo amor de Deus, você não sente o peso da vida. Né? Você tá aqui nesse mundo de fantasia, nesse mundo que você criou e pronto. O feminismo faz isso. Tá entendendo? Tiago, a live já vai cair. Eu queria te agradecer. Não queria te cortar, mas já foram Já? 60 minutos aí quase de live. Queria te agradecer imensamente pela tua participação, por tudo que você contribuiu. Eu tenho certeza absoluta que fechou com chave de ouro, mais do que Legal. esperado. Vamos E combinar que outras lives. vamos sim. Eu É acho, muito polêmico, mas as pessoas precisam ouvir. O óbvio precisa ser dito várias vezes. Eu acho esses temas assim bem importante porque é o seguinte, todo mundo isso entende assim, ó, na teoria. Tipo, o feminismo na teoria. Mas é preciso entender essa coisa aqui, ó, na tua vida, onde entra o feminismo na tua vida. Isso tem um resquício aqui no teu pensamento. Tá entendendo? Como todas as outras ideologias. Se a gente, eu venho falando isso ao longo das lives, se a gente não investiga aqui as raízes do nosso pensamento, a gente fica controlado por coisas que a gente nem sabe. Por isso que a nossa vida não anda daí. Tá entendendo? Então, tipo assim, essas lives, elas precisam acontecer mesmo. A gente não tá aqui, assim, para bater boca, falar, feminismo é isso, feminismo é aquilo, ou machismo, ou isso, aquilo. A gente tá falando assim, olha, meu filho, se você não olhar para a tua condição particular aqui e meter o pé na realidade que você tá, né, e ser uma pessoa de verdade, aprender a lidar com a vida como ela é, não adianta você comprar ideias. Tá entendendo? Não adianta. Então, assim, mais do que isso, né? A maturidade. Assim, Sim. ensinar Desenvolver todo dia. maturidade. Exatamente. Mas, Andressa, muito bom. Estou feliz que você saiu do hospital e a gente vai se encontrar nos próximos rotas aí, né? Vamos, tá? Para falar aí dos rotas, as datas e os locais. É isso. Obrigada, aí. Manda um beijo pra Nath, essa fofa. Oi. Beijo. Beijo para todo mundo que assistiu a live. Obrigada. E, Thiago, mais uma vez, obrigada, viu? É isso aí. Dá um abraço. Beijo. E abraço pro pessoal que assistiu a live. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, obrigada. Tchau.